Bem, pessoal, vamos dar início aqui à nossa terceira aula da disciplina de HTML e CSS. Na última aula a gente viu como era criada a estrutura básica de um documento HTML, certo? E na aula de hoje a gente vai ver algumas das tags mais básicas e que consequentemente vão ser algumas das que a gente vai mais utilizar ao decorrer da disciplina e ao decorrer da nossa vida profissional também, certo? Se você for seguir essa área de desenvolvimento web. Então, vamos começar essa aula, né? Eu estou aqui com o meu editor de texto aberto já. Então vamos começar criando a estrutura básica do HTML. Então, se você se lembra, primeiramente a gente põe aqui doctype HTML, que serve para eu dizer para o meu navegador que esse documento aqui ele vai estar seguindo as especificações mais recentes da HTML5. Vou estar iniciando o documento HTML aqui com uma tag HTML, né? Que eu vou fechar ela aqui logo mais. Opa! Que essa tag HTML é onde vai ficar todo o conteúdo do nosso site, certo? Dentro dessa tag HTML eu vou colocar uma propriedade chamada lang e o valor, né, dessa propriedade eu vou colocar ptbr, ou seja, esse documento está sendo escrito na linguagem português do Brasil. Dentro do HTML a gente vai ter duas tags, né? Que é a tag head, que eu vou fechar ela mais aqui, né? E a tag body, né? Que a tag body é onde vai ficar todo o conteúdo que vai ser mostrado no nosso site, né? Que vai ser mostrado na nossa página web, certo? Dentro do nosso head a gente vai colocar a tag title, que serve para definir um título para a nossa página web, que vai aparecer lá na aba, né, lá em cima do navegador. Vou chamar de aula 3, certo? Eu vou fechar o title e vou criar aqui uma tag meta com a propriedade char7, que vai receber como valor o TF8, certo? Essa tag meta aqui é uma das maiores, dos melhores exemplos de que nem toda tag tem a tag de abertura e fechamento, né? Nem todo elemento tem abertura e fechamento. Como essa tag meta não possui um conteúdo, então ela não tem uma tag de fechamento, né? A tag title, por exemplo, ela tem um conteúdo, aula 3, então ela precisa ser aberta e fechada. Já tags que não possuem conteúdo, possuem apenas propriedades, como o char7 aqui do meta, elas não possuem fechamento, certo? E aqui dentro do body, né, é onde a gente vai estar escrevendo tudo que vai ser mostrado no nosso site. Mas antes disso eu vou salvar esse documento, né? Eu vou apertar Ctrl S, vou aqui na minha pasta de documentos, HTML CSS, vou criar aqui uma pasta aula 3, deixa só o 3 aqui mesmo. Tecla Enter, e dentro dessa página aula 3, dentro dessa pasta aula 3, né, vou criar o arquivo aqui aula 3.html, certo? Vou teclar Enter. Perceba, né, que algumas palavras até mudam de cor, né? É porque esse meu editor de texto ele tem ele muda a cor de alguns comandos do HTML, né, para deixar um pouco mais visível para a gente, certo? Então vamos começar aqui, certo, pessoal? A primeira tag que a gente vai ver, que na verdade a gente já até viu na nossa aula passada, são as tags de cabeçalho, né? Que, se você se lembra da nossa aula passada, a gente tem 6 cabeçalhos. A gente tem o H1, a gente tem o... Eu vou copiar, né, porque eles são semelhantes. A gente tem o H1, a gente tem o H2, 3, 4, 5 e 6. 3, 2, pronto. H1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada um desses define um cabeçalho, certo? E quanto menor esse número, mais prioridade esse cabeçalho tem. E quanto maior esse número, menor é a prioridade desse cabeçalho. Tanto que se eu colocar aqui, ó, coloca cabeçalho de nível 1. É como se esse número definisse a importância do cabeçalho, né? Então, a importância é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou salvar as alterações, certo? Sempre antes da gente visualizar na página esse arquivo
no nosso navegador a gente precisa salvar as alterações, certo? Então, normalmente você não vai ver porque eu aperto o Ctrl S, né? Você vê aqui, ó, a salvo com sucesso, aparece aqui embaixo, né? É porque eu não faço assim, eu não vou aqui e aperto salvar. Eu aperto Ctrl S, né? Que é o atalho que eu acho mais rápido. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai na nossa pasta que está o nosso documento, né? Que é lá, em HTML e CSS, aula 3, tá aqui ele, certo? A gente vai, clica com o botão direito, abrir com Google Chrome, que é o meu navegador padrão, certo? Olha só, cabeçalho de nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, como eu disse, quanto menor o número, maior é a prioridade desse cabeçalho, né? Maior é a importância. E quanto maior o número, menor é a prioridade, beleza? Então vamos agora ver a nossa segunda tag, certo? Eu vou deixar aqui por enquanto só a tag H1 e vou alterar esse texto aqui para hino nacional brasileiro, hino nacional brasileiro. Eu salvei aqui, né, o hino nacional, vou só copiar aqui, né? Salvei no documento de .txt. A segunda tag que a gente vai ver é a tag que define parágrafo, certo? Note que eu sempre vou, a gente chama de indentando, né? Eu sempre vou deixando um espaço da borda, né? Então, por exemplo, a tag, o elemento head está dentro do HTML, então eu dou um espaço. O elemento title está dentro do head, então eu dou um espaço maior ainda, certo? Isso serve para a gente sempre estar sabendo quem está dentro de quem, que elemento está dentro de qual, certo? Se eu deixasse assim, né, ia ser muito difícil eu ver, né, que o head estava dentro do HTML, o title dentro do head. É como se isso aqui fosse uma hierarquia, certo? Então isso deixa bem mais fácil a leitura do código, né? Então vamos aqui definir dois parágrafos aqui, certo? Um parágrafo com a primeira estrofe do hino e o parágrafo aqui com a segunda estrofe. A tag que define um parágrafo, né? Vou deixar aqui rente ao texto. É a tag P. Essa tag P, apaguei parte do texto aqui. A tag P ela possui uma abertura, né, no início do parágrafo, e no final do parágrafo ela possui um fechamento, certo? Então eu abro ela aqui no começo da estrofe e fecho ela no final. Do mesmo jeito aqui. Certo? Dessa forma. Então, eu vou ter dois parágrafos. Ó. Cada parágrafo é circundado por uma tag, por um elemento P. Então, vamos salvar aqui, né? Vamos lá no nosso navegador. Uma vez que essa página já está aberta e eu salvei ela lá no meu editor de texto, eu não preciso abrir de novo lá nos meus arquivos. Eu posso só atualizar aqui, ó. Ele já mostra aqui. Ah, mas você vai notar um negócio estranho aqui, né? Que aqui tem 4 linhas esse parágrafo, né? E esse outro também, 4 linhas. Mas aqui só apareceu, ó, uma linha. Perceba que sim, a gente tem 2 parágrafos, né? Tem um espaçozinho. Se eu não tivesse esse P, olha só. Se eu não tivesse esse P, ficaria, ó, não é nem parágrafo, né? Não existe parágrafo. Ficaria tudo junto. E ele só deu essa quebra de linha, só deu esse enter aqui, né? Porque não deu certo vir até mais. Tanto que se eu diminuir o zoom, ó, ele vai mostrar numa linha só. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Mas aí, a partir do momento que eu coloco, né, os 2 parágrafos, a partir do momento que eu coloco os 2 parágrafos, ele já separa, né? Eu escrevi errado aqui. Ele já separa esses 2 parágrafos, mas ele não dá a quebra de linha que a gente dá aqui no editor, né? Ou seja, ele não dá esse enter do Plácidas pro de um povo, né? Ele não dá um enter aqui do igualdade para conseguirmos. Por que isso acontece?
Porque essa quebra de linha, a gente chama esse enter aqui de quebra de linha, a gente tem que definir através de um elemento. Esse elemento a gente chama de BR, certo? BR vem de break, né, que é de quebrar. Então isso é uma quebra de linha. E esse BR, ele é um elemento que não possui conteúdo. Então, ele é apenas uma tag. Perceba que essa uma tag, né, não tem barra, não tem a barra aqui no começo, certo? Algumas pessoas colocam barra no começo ou então aqui no final. Eu prefiro nem botar, certo? Para resumir. Então a gente vai colocar sempre que a gente quiser uma quebra de linha, a gente vai pôr o BR. Vamos salvar. O BR aqui ficou maiúsculo, né? Vamos salvar e vamos atualizar. Ó. Olha só, 2 parágrafos e entre eles, ó, as linhas com a quebra de linha. Repare que aqui, antes do P, eu não precisei dar a quebra de linha, né? Por quê? Porque alguns elementos já dão essa quebra de linha automaticamente, como é o exemplo do H1. Olha só, o H1 deu a quebra de linha para o P, né? Tanto que esse parágrafo não está começando aqui logo depois do brasileiro. O P ele também dá essa quebra de linha. Tanto que eu não precisei botar aqui depois do instante um BR, né? Porque o P já dá uma quebra de linha. Certo? Então vamos continuar aqui, certo? Vamos ver o que mais tem aqui. Dar uma pescar aqui no nosso conteúdo aqui, né? Parágrafo, quebra de linha, âncora. Pronto, a âncora. Então, âncora, eu falo âncora, mas vocês devem conhecer essa palavra por link, né? Os famosos links. Então, um link redireciona a gente para uma outra página ou para um outro arquivo, digamos assim, né? Normalmente a gente é redirecionado para uma outra página web, né? Mas a gente pode também ser redirecionado para uma imagem, um vídeo, seja lá o que for. Então, para definir essa âncora, né, esse link, a gente usa a tag A, certo? A tag, o elemento A, né? Que ele é aberto e ele é fechado. Note que eu estou colocando dentro desse elemento A o texto Hino Nacional Brasileiro. E note que eu coloquei esse elemento A dentro do H1, né? Olha só. Deixa eu atualizar aqui para ver já o resultado. Ainda não tem resultado, certo? Então isso aqui serve para mostrar que eu consigo alterar um texto, né? Eu consigo definir um texto com mais de um elemento. Então esse texto aqui, Hino Nacional Brasileiro, ele vai ser um cabeçalho H1 e ele vai ser também um link, né? Então salvei, atualizei aqui, né? E por que o link ainda não está aqui, né? Normalmente quando é um link aparece a mãozinha em cima. Por que ainda não tem? Porque eu preciso definir qual é o endereço que esse link vai direcionar, né? Então eu quero que esse link vá para a página da Wikipédia do Hino Nacional Brasileiro. Olha só. Eu quero que quando eu clicar lá no nome Hino Nacional Brasileiro, ele vá para essa página que explica a origem do hino nacional, né? Então eu vou aqui, copio o link dessa página e aqui no meu elemento A, na tag de abertura, eu vou dar um espaço e colocar a propriedade href. Essa propriedade href serve para eu dizer qual é o endereço que esse link vai nos redirecionar. Então eu vou dar um Ctrl V aqui. Vou salvar, vou atualizar aqui a nossa página. Perceba que já ficou, né? Um azul, ficou um sublinhado. E agora quando eu clico, olha só, ele direciona a gente para uma outra página. Olha só, legal, não? Aí agora, sim, sobre âncora, por hora basicamente só isso. A gente pode definir também uma imagem, certo? E aí essa imagem, eu vou colocar aqui, eu vou apagar esse texto do hino nacional, né? E a imagem, ela é definida através da tag img, certo? A tag img, ela não possui uma tag de abertura e fechamento também. Ela só tem uma tag, né? O elemento img. Porque uma imagem, ela não possui conteúdo. Uma imagem, a gente só precisa informar qual é a imagem que a gente quer que seja mostrada. Então isso não é um conteúdo, né? É somente uma informação que a gente vai inserir através de uma propriedade.
propriedade essa chamada src. Essa propriedade src vai ser o endereço em que essa imagem se encontra, né? Eu tenho uma imagem aqui, ó, que está nesse endereço aqui, http://google.com.br/google.jpg. Tomara que eu tenha escrito certo. Eu vou salvar, né? E vou atualizar aqui a página. Acho que eu errei o endereço. Deixa eu conferir aqui. Logos, tem logos aqui, ó. Logos/google.jpg. Então, ó, aparece a imagem, né? Essa propriedade src nos ajuda, né? A gente tem que informar qual é o endereço onde está essa imagem. Tem que ser na web? Não, né? Não precisa estar na web. Deixa eu ver uma imagem aqui perdida. Pegar aqui a imagem do Gesonel, mestre dos disfarces. HTML, CSS, aula 3. E eu vou colocar, ó, essa imagem. Vou colocar essa imagem na mesma pasta do meu arquivo HTML aqui, certo? E aí eu vou colocar só /gesonel.jpg. Vou salvar e vou atualizar aqui, ó. Precisa de um ponto aqui, ponto barra gesonel.jpg. E olha só, o Gesonel, mestre dos disfarces. Se vocês não assistem Irmão do Jorel, estão perdendo muito. Então, essa imagem também pode estar no seu computador, né? Não é necessário ela estar na web. Então, quando a gente vai fazer isso, por exemplo, eu coloco aqui um ponto barra e o nome da imagem com a extensão, né? Se essa imagem estiver na mesma pasta do arquivo HTML, né? Desse aula3.html. Se não, você pode até dar o caminho específico, né? C:// se você tiver no Windows, users, aí João, imagens, certo? Você dá o caminho específico, né? O caminho completo da imagem, se você quiser. E existem outras formas também, mas ao longo da disciplina a gente vai vendo, certo? Olha só, Gesonel aí. A gente tem outras propriedades nesse elemento IMG, como por exemplo, eu posso definir a largura e a altura dessa imagem. Então, para definir uma outra propriedade, eu vou aqui no final da propriedade src, dou um espaço e digito a outra propriedade que eu quero. A propriedade width, escrevi totalmente errado aqui. A propriedade width, ela serve para definir a largura da imagem, né? Então, eu vou colocar aqui, acho que não precisa nem de aspas não, vou colocar 500 px. Px é de pixels, né? Que é a medida das telas, né? Dos monitores, o padrão de medida de telas. Então, eu vou salvar, vamos atualizar aqui. Acho que é porque o tamanho ficou parecido com o que era antes. Olha só, eu vou aumentando, ó, deixar 1000 px. Perceba que à medida que eu vou aumentando o width, né, que é a largura, ele vai aumentando a altura também. Por quê? Porque eu não estou definindo essa altura. Então, quando eu aumento só a largura, ele aumenta a altura de acordo com a resolução da imagem, né, para ela não ficar deformada. Mas se eu vier aqui e definir a propriedade que é da altura, que a gente chama de height, certo? A propriedade da altura, colocar, por exemplo, 100 px, olha só, a imagem fica deformada. Do mesmo jeito, se eu deixar só o height é a propriedade da altura, né? Olha só, se eu deixar só o height, ela fica proporcional ainda, né? Do mesmo jeito, se eu deixar lá o 1000, que é o que estava antes, ela fica grande, mas ainda fica proporcional, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, deixar a imagem quadrada, eu defino o width, vou deixar aqui, ó, 500 e o height 500. Opa, 600 não, 500. Eu tenho uma mania de botar as aspas, eu fico esquecendo. No caso, quando é essa medida, né, o 500px, eu não preciso das aspas. Ó, a imagem vai ficar bem quadradona. E a gente tem uma quarta propriedade aqui que eu vou chamar de out, certo? Vou chamar não, o nome dela é out, né?
Esse alt ele vai ser uma descrição da imagem. Vou colocar aqui, ó, Gesonel, o mestre dos disfarces, certo? Essa descrição ela serve para duas coisas. Vamos dizer que por algum motivo essa imagem aqui ela não está disponível, certo? Um exemplo de uma imagem não estar disponível é eu errar o nome dela. Então eu vou pôr aqui, ó, Gesonel, só para eu errar o nome dela. Vou apertar F5, ó. Essa imagem não está aparecendo porque eu digitei o nome dela errado, então não vai ter como ela aparecer. Então o que vai aparecer no lugar dela vai ser esse texto alt que eu descrevi, né? Gesonel, o mestre dos disfarces. Isso acontece também, por exemplo, é uma imagem muito pesada e ela está demorando para o navegador carregar, então enquanto ela está carregando, o navegador vai mostrar esse texto. E uma segunda função desse texto é porque existem pessoas, né, com deficiência visual que usam leitores de tela para navegar em sites. Então elas ficam com fone de ouvido e tem um programa que vai lendo a página web para elas. E quando chega numa imagem dessas, esse leitor de tela vai ler esse texto aqui, certo? Então o que as pessoas fazem normalmente nesse áudio? Elas colocam, ó, se eu não me engano até o Facebook faz isso, colocam imagem de um pato, né? Uma descrição dessa imagem para que a pessoa com deficiência visual saiba o que está acontecendo, né? E o leitor de tela vai ler esse texto aqui, beleza? Então a tag img, né, possui aqui principais essas quatro propriedades, né? Então a gente pode também estar colocando mais de uma propriedade em um elemento, separando essas propriedades por espaço, beleza? Então a próxima coisa, imagens, listas, pronto. Se você já é um usuário aí de programas como Word, PowerPoint, etc., você percebe que a gente tem listas, né? É como se fosse assim, ó, lista 1, sei lá, macarrão. Aí 2, feijão, né? Que são listas de elementos. A gente tem dois tipos de listas. A gente tem a lista numerada, né? Que é essa lista aqui que ela possui um número para cada elemento. E a gente tem a lista não numerada, que é aquela lista que ao invés de número a gente tem um símbolo, né? Ou seja lá uma bolinha, um quadrado que marca cada um dos elementos. Então no HTML a gente também tem essas listas. A gente tem elas de dois tipos. A gente tem a lista numerada, que é essa que possui os números, e a lista não numerada, que é a que não possui números. Vamos começar vendo a lista numerada, né? O elemento da lista numerada é o OL, certo? Esse elemento OL, ele possui a tag de abertura e a tag de fechamento. E dentro dessas duas tags, a gente vai estar colocando um elemento LI. Esse elemento LI, ele serve para a gente delimitar os elementos dessa lista, certo? Então se eu colocar aqui, ó, arroz, isso aqui vai ser um elemento de uma lista ordenada, certo? OL vem de Ordered List, que é a lista ordenada, e LI vem de List Item, ou item da lista, certo? Então se eu vier aqui, por exemplo, LI arroz, aí vem feijão, aí macarrão, né? Eu tenho 3 itens aqui. Então eu vou lá na minha página, vou atualizar essa página e olha só, eu tenho 3 itens na minha lista, né? 1, 2 e 3. A lista não ordenada, ela tem uma pequena diferença, né? Eu vou copiar e colar aqui embaixo. Ao invés de OL, ela é UL, né? Então essa pequena diferença. O L vem de Unordered List, ou lista não ordenada. E os itens são definidos através de LI da mesma forma. Então vou salvar e atualizar aqui, ó. Então a gente tem uma lista igual, só que ao invés de números a gente tem pontinhos, certo? Então, basicamente, né, as tags mais basiconas são essas, né? Vamos reforçar aqui quais foram as tags que a gente viu até agora, né? Esse documento aqui eu estou disponibilizando para vocês, né? Que é o conteúdo escrito, né? Então a gente viu as tags de cabeçalho, né? H1, H2, 3, 4, 5 e 6. A tag de parágrafo, a tag P. A tag de quebra de linha, que é a tag BR. Certo? A tag de âncora, que são os links.
a tag de imagem, que é a tag img, e as listas, né, ordenadas e não ordenadas, certo? Então basicamente a aula de hoje foi isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo algumas coisas mais avançadas, né? Então é isso aí, valeu.